A Lua nasceu com 38 semanas. É, na Ucrânia tem uma coisa muito interessante e que eu fiquei meio receosa, porque todas as maternidades são públicas. É um pouco a herança do período soviético ainda. Mas eu achei a maternidade sensacional. Era assim, uma maternidade bem afastada, no meio de uma floresta, tinha uma igrejinha ortodoxa, tudo funcionava lindamente. Eu fiquei num quarto ao lado da nossa rainha, né? E a gente deixou a critério dela como que ela queria que fosse o parto, né? Se ela queria que eu tivesse junto com ela, se ela queria estar sozinha, e ela escolheu estar com o marido. E, gente, eu digo para você, Leda, né? A gente teve muita sorte de ter uma pessoa como ela na nossa vida. Ela é uma rainha, ela virou amiga, ela virou parte da família, porque ela me trouxe a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Mas do lado dela, ela tinha um rei que, imagina quantos homens, né, que vão dar esse tipo de apoio para a esposa, né? Que ele tratava ela com um carinho enorme, eles tinham um amor imenso, né? E isso foi uma surpresa para mim, porque eu sempre achava que nos Estados Unidos, muitas mulheres que fazem ventre de substituição, elas são mulheres de soldados que, por alguma razão, estão em guerra ou estão fazendo trabalhos para os Estados Unidos, né, para o exército americano em outros países, né? Então, como eles ficam muito tempo fora, elas sem os maridos, elas normalmente moram no interior dos Estados Unidos, elas viram candidatas a ventre de substituição para ter uma renda extra, para poderem cuidar dos filhos ou comprar uma casa, enfim. Mas lá na Ucrânia são famílias, então assim era incrível, né, ver esse marido, né, que estava do lado dela o tempo inteiro, ele ia nos exames, nas ecografias com ela, passava a mão na barriga do neném, que não era o filho dele, né? E assim como ela foi maravilhosa, ele foi maravilhoso. Ele cuidou muito bem dela. Então, ele teve na hora do parto, foi uma cesariana, que é raríssimo na Ucrânia, porque a grande maioria, eles esperam até o último momento para realmente ter um parto normal. E a Lua chegou. E estávamos eu e meu marido dentro do quarto esperando, assim, agoniadíssimos, né? E a Lua veio no carrinho com a obstetra. E esse é o momento mais lindo da minha vida. Foi o momento que eu pego ela nos braços, ela abre os olhos, e ela tem os olhos mais lindos do mundo, e nossos olhares se encontram, e eu sempre falo, para quem assistiu o filme Avatar, o momento em que ele conecta com a árvore mãe, eu tive aquela sensação enorme, uma descarga de oxitocina, serotonina. E naquele momento aconteceu uma coisa incrível, porque eu senti uma leveza, eu senti um peso saindo das minhas costas. Eu descobri que por 25 anos, do dia que tinham me dito que eu não ia poder ser mãe, eu carregava um peso da tristeza. E era uma dor física. A gente ouve falar, né, que a dor emocional, ela é física também, né? Mas naquele momento eu senti isso. Eu senti um alívio, aquele peso, como se eu estivesse carregando o mundo nas costas e de repente, o Voldemort, Meu aqui, Deus. o tempo inteiro, 24 horas. E eu me dei conta naquele momento. Antes eu sentia alguma coisa, mas eu não tinha ideia. E de repente foi embora. E desde o dia que minha filha nasceu, essa tristeza não existe mais. E isso, você já era uma mulher madura, né? E isso era uma outra questão que era muito importante, porque até quando, né? Até que idade você gesta uma criança, né? Traz ao mundo uma criança pequena. E, e foi um ponto, assim, eu tinha 48 anos, há 3 dias dali eu cumpriria 49, e, foi um dilema. Meu marido é um pouquinho mais novo que eu, mas era uma questão muito importante pra gente. E aí, quando eu fui falar com um dos casais que tiveram o filho mais tarde, ele olhou pra mim e falou assim, olha, minha mãe me teve aos 42.
e ela está comigo até hoje. Então, e uma das minhas anjinhas, a brasileira que ofereceu o ventre, a mãe dela também foi mãe aos 44. Então, acho que isso também um pouco contribuiu. A questão da idade era um problema, continua sendo uma coisa que me incomoda. E eu e meu marido fizemos um compromisso de que a gente, com a chegada da Lua, a gente ia se cuidar tanto fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para a gente viver 120 anos. E ela trouxe nessa. Você é Ela uma. trouxe uma energia nova também, né? Ela renovou vocês, né? Ela renovou. E uma coisa bem interessante: a Lua nasceu. O nome Lua já estava escolhido há muito tempo. O nome Lua Vitória era uma coisa que a gente sabia há muito, muito, muito Chama-se tempo. Lua Vitória. Tem uma foto que você. Tem várias fotos que quando essa entrevista for para o YouTube, amanhã ou depois, eu vou acrescentar essas fotos. Agora eu não posso, eu posso mostrar aqui agora. Mas ela é lindíssima, ela realmente é uma menina lindíssima. E eu fiquei encantada, assim, encantada com as fotos que eu vi de vocês, que você me mandou. A foto é, dela sozinha aqui, não? E com quem é essa menininha? Essa é uma outra história linda, porque uma outra amiga minha que é brasileira e eu conheci em Madrid, que a gente chama de irmãs, ela ofereceu também de me ajudar a trazer a Lua ao mundo e ela foi rejeitada pela clínica, pelos exames. E aí, 6 meses depois, ela virou mãe. E aí nasceu a Mia, de quem eu sou madrinha, e ela é bem, as duas anjinhas são madrinhas da Lua, obviamente, né? Mas ela chegou aí a Nova York, fizemos exames, levamos exames e a clínica olhou e falou: não dá, ela já passou da idade. E aí, dali a 6 ou 7 meses, ela recebe a notícia que ela Ela tá. engravidou. E esse foi o encontro da Essa Lua com a foto mãe. eu acho. Esta é a Lua, Vitória. Essa é a Ela Lua. é muito linda, ela é muito linda. Ela emana Ela uma é um escândalo. Agora beleza. me diz uma coisa. É claro que é uma emoção, é um prazer, uma alegria. Vou colocar várias fotos, porque ela é linda, porque é muito bom ilustrar com essas fotos. Agora, é um procedimento muito caro. Faz diferença esse dinheiro para a mãe para a dona do ventre de substituição? Quer dizer, ela pode, sei lá, dar entrada numa casa, é um dinheiro assim substancial. Isso, a Se você não maioria faz. quiser falar o valor, eu queria. Eu não estou fazendo questão assim que você me fale, não estou querendo exigir que você me fale o número, mas eu queria ter uma dimensão do que daria para fazer com o dinheiro, entendeu? Tipo assim, dá para dar entrada numa casa, além Dá da parte boa, casa, da pessoa ser generosa, de se prestar a ser uma mãe substituta ali, né? Uma gestora, um ventre de substituição, uma mãe de aluguel, seja lá que nome tenha, é uma generosidade. Mas, além da generosidade, tem um pagamento, claro. Esse claro. pagamento é substancial bastante para a pessoa adquirir um bem, quer dizer, fazer uma diferença para a família dela. É um processo bem caro. É um processo absolutamente custoso e tanto nos Estados Unidos quanto na Ucrânia, quanto qualquer lugar que você vá, tá? Uma coisa que eu tinha, e era um dos motivos que eu fiz tanta pesquisa, porque é, a maior parte do que você paga não vai para a pessoa que vai fazer, que vai gestar a criança, né? E isso é ruim, né? Então, eu gostaria muito que houvesse um sistema onde a gente pudesse entrar em contato direto. Nos Estados Unidos tem isso, tem vários sites que já promovem esses encontros, mas existe uma demanda enorme. Então, você já vai direto na pessoa. E aí você tem outros tipos de custos, mas realmente o intermediário ali, que é a clínica, né? Ele acaba ficando com um valor mais alto do que eu acho que deveria. Mas, infelizmente, o sistema funciona assim. Mas é um processo caro. Da nossa, eu perguntei para ela é, e ela me disse que eles tinham conseguido terminar de pagar a casa deles, que ela ia poder conseguir ficar um tempo em casa só cuidando dos 2 filhos e que eles finalmente iam ter um carro. Ela ia ter o carro dela, ela não sabia nem dirigir, ela começou a fazer aulas de direção, então assim,
deu uma melhorada na vida deles, tá? Mas e aí depende muito do lugar. Por exemplo, a Índia, que permitia até um tempo atrás a gestação subrogada, que é outro termo que usa, para casais internacionais, teve uma mudança de governo lá, entrou um governo mais conservador, e a primeira coisa que eles fizeram foi cortar isso. Mas eu lembro de ver uma matéria uma vez de que para muitas das mulheres que faziam na Índia significava salários de conseguir manter a família por até 10 anos, entendeu? Porque e isso dava um certo empoderamento para as mulheres, que elas passavam a ter dinheiro. Mas é realmente uma coisa que nem se falou, né? E esse era um dos nossos dilemas éticos, né? Porque quando você vai para um processo de gestação subrogada, você começa a se questionar de várias coisas. E eu lembro que numa das conversas que eu estava tendo com várias pessoas, a pessoa me disse assim, falou assim, Daisy, você já pensou, né? Você vai usar uma pessoa, né, para trazer ao mundo uma outra pessoa, né? E isso implica em riscos, etc. Ela falou assim, não tem gente que doa o rim, né? E não tem gente que faz transfusão de sangue, então está dando material seu para outra pessoa. Tem pessoas que precisam da medula de outra pessoa, que uma criança consegue enxergar novamente com as córneas de outra pessoa. Então, você tem essa troca, né? No caso da gestação subrogada que nós fizemos, a gente teve que pagar. E eu acho que qualquer dinheiro que você paga, assim, é muito difícil você mensurar, né? Então eu falo assim, eu acho que a gente não pagou nada, embora tenha ido boa parte das economias da nossa vida. Nunca doeu. Não tem valor, não tem como quantificar isso. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!